Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje a aula intitula-se O Livro do Desassossego e a Escrita Deambulatória. Um dos aspectos que chama atenção quando nós temos acesso aos mais de 400 fragmentos que compõem o Livro do Desassossego é o caráter fragmentário. Nós podemos ler os textos de uma maneira independente e esse fato de se ler de maneira independente está relacionado à própria estrutura do livro, que é um livro composto por fragmentos. Fragmentos em prosa, uma prosa poética, e essa prosa poética de um semi-heterônimo do Fernando Pessoa, que é o Bernardo Soares, e que também, na primeira fase do Livro do Desassossego, é o Vicente Guedes. Como entendemos tudo isso? Para já, é um livro que tem 2 autores. Para já, é um livro que não tem uma estrutura de começo, meio e fim. Para já, é um livro que pode ser lido de distintas maneiras. E também é um livro que não foi publicado em vida do Pessoa, como a maior parte da obra do Pessoa não foi publicada em vida. Como nós sabemos, Fernando Pessoa deixou inúmeros fragmentos, mais de 27 mil fragmentos que estão guardados na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. E esses 27 mil fragmentos foram dando origem a vários projetos editoriais de várias equipas de estudiosos da obra do Pessoa. E o que acontece com o Livro do Desassossego é que teve a sua primeira publicação em 1982, ou seja, por volta de 47 anos depois da morte do Fernando Pessoa. Curiosamente, e isso o crítico George Rudolph Lind chama a atenção, que Fernando Pessoa viveu 47 anos, 1888 a 1935, e foram necessários mais 47 anos para que o Livro do Desassossego fosse publicado. E estava nos vários rascunhos, os vários projetos de publicação do Fernando Pessoa, o Livro do Desassossego, Pessoa queria que fosse o primeiro a ser publicado. E o George Rudolph Lind especula algumas das possíveis razões que fariam com que o Pessoa quisesse publicar o Livro do Desassossego como o primeiro dos seus livros. Uma delas é o fato de que no livro encontram-se reflexões, pensamentos, aforismos, uma espécie de vários pensamentos filosóficos e pensamentos que estariam um tanto próximos do próprio Fernando Pessoa, sem ter esses vários desdobramentos heteronímicos. Então, isso seria uma das razões para que depois fossem publicados os poemas do Alberto Caeiro, do Álvaro de Campos e do Ricardo Reis. Então, George Rudolph Lind aventa essa possibilidade de ser... E há vários elementos que podemos ver que tanto Fernando Pessoa como o seu semi-heterônimo Bernardo Soares, ambos viviam em Lisboa, no bairro da Baixa, eram empregados em firmas de comércio e viviam em quartos alugados. Mas as semelhanças param aí. É importante nós percebemos que existe nesse processo da heteronímia e da criação de personalidades literárias, existe este processo dessa capacidade demiúrgica de criar outros autores com distintas personalidades, com distintos estilos literários e distintos modos de ver a vida. O que acontece que Pessoa chama Bernardo Soares de semi-heterônimo porque, e diz o próprio Pessoa, num texto que em prosa é mais difícil de se outrar. Ora,
nós vemos que em Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos encontramos características muito distintas do ortônimo do Fernando Pessoa ele mesmo, lembrando que o ortônimo não está acima dos heterônimos. O ortônimo, dentro do que se chama drama ingente, está no mesmo nível dos heterônimos. Isso é fundamental que nós tenhamos em mente. Nesse jogo heteronímico, cada uma dessas vozes representa determinados valores numa espécie de polifonia, em que, segundo Bakhtin, as vozes estão no mesmo nível umas das outras. Para isso, recomendo a leitura do livro Heteronímia e Dialogismo, do professor Dionísio Villamayor. Bom, é importante perceber que na própria escrita do livro do Desassossego existem pelo menos 2 autores. A princípio, o Fernando Pessoa foi escrevendo esses fragmentos, escrevia onde calhava, muitas vezes em papéis, em guardanapos, de café, em papéis, tudo que ele encontrava, ele ia escrevendo esses fragmentos e anotava LDD, Livro do Desassossego. E publicou alguns desses fragmentos em revistas, mas a maioria ficou por ser publicada, a maioria não passou de esboços, e muitas vezes até a datação não é tão rigorosa. Há datas que os editores acabam por prever, de acordo com a materialidade que o Fernando Pessoa utilizou, do tipo de papel, acaba por perceber quando, que é pelo menos um ano específico, 1931, em uma interrogação, enfim. Mas não se sabe exatamente que dia e que mês. Isso é muito importante nós percebermos, então, que o livro do Desassossego acaba por ser publicado, mas graças ao esforço de editores, já que o Fernando Pessoa preocupava-se muito mais com a sua escrita do que com a edição e com a publicação dos seus textos. Então, a primeira edição foi do Jacinto do Prado Coelho, mas só que ela tem uma desvantagem porque agrupa os textos por grandes manchas temáticas. E muitas vezes, quando são manchas temáticas, não dá para agrupar todos os temas, e alguns temas acabam por pertencer a 2 manchas. E acaba por misturar textos de uma fase mais recuada, que são os textos da década de 10, com textos da última fase, que são os textos da final da década de 20 e da década de 30. O que acontece é que isso foi estabelecido depois pelo Pessoa, que os textos da década de 10, o primeiro, 1913, que foi publicado na revista Águia, chamada Na Floresta do Alheamento, que é um texto com vários elementos simbolistas e decadentistas, com uma paisagem que não tem uma ancoragem espacial e temporal, porque está muito mais próximo desse decadentismo de que faz parte a geração de Orfeu, relacionado a esse diálogo com as estéticas finisseculares, principalmente o simbolismo e o decadentismo. Esses textos seriam assinados pelo Vicente Guedes, e de 1913 a 1920, e os outros textos, de 1929 a 34, são textos assinados por Bernardo Soares. São estilos muito diferentes. Enquanto o do Vicente Guedes é um estilo muito mais aristocrático, muito marcado por elementos do decadentismo, do simbolismo, com essas paisagens crepusculares, com essas paisagens sem uma ancoragem espaço-temporal, com o excesso de uma experiência marcada pelo sonho, pelo devaneio. Os textos do Bernardo Soares são textos marcados por uma prosa poética e que tem uma ancoragem na cidade de Lisboa, Lisboa meu lar, como ele mesmo diz. Claro que em Bernardo Soares parte-se dessa cidade real, que é Lisboa, a Lisboa vista no seu amanhecer, no seu entardecer, no seu cotidiano, com as varinas, com os empregados de escritório,
com os caixeiros, com as padarias abertas, com os transeuntes, com o elétrico, com toda essa paisagem reconhecida nas ruas da Baixa Pombalina, principalmente a Rua dos Douradores, onde vive e trabalha Bernardo Soares, vive no 4º andar da Rua dos Douradores e trabalha num escritório da Rua dos Douradores e acaba por ser um transeunte, alguém que percorre essas ruas da Baixa e acaba por ter esse contato com o outro, com esses vários outros. Então, ao mesmo tempo que ele deambula pelas ruas, ele também deambula no seu aspecto mental e na sua própria escrita. Por isso que eu chamo de escrita deambulatória. E nós vamos ver, eu vou selecionar alguns fragmentos para nós analisarmos nas aulas subsequentes, que ao mesmo tempo que este eu percorre as ruas da Baixa, as ruas de Lisboa, ao mesmo tempo há todo esse devaneio, uma deambulação na própria escrita. Portanto, são 2 autores, são textos atribuíveis ao Vicente Guedes e textos atribuíveis ao Bernardo Soares. Vou centrar-me principalmente nos textos atribuídos ao Bernardo Soares, que tem como esse espaço a cidade de Lisboa, que é a cidade real, com referências que nós podemos encontrar, e a partir dessa cidade real há uma transfiguração para essa criação de uma cidade imaginada. É isso, até a próxima.